Igreja, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Quero compartilhar com a igreja sobre o lugar mais comprometedor da nossa vida. Interessante como a gente olha para a palavra de Deus e vê Jesus, vê o próprio Deus preocupado com esse lugar, que é um lugar que todos nós aqui temos uma realidade muito comprometedora, que precisamos nos posicionar diante da realidade que temos, nos comprometer neste lugar. Eu separei o versículo de número 39 de Lucas capítulo 8, mas quero falar do contexto desse texto, mas também porque que lugar é este? Lucas 8:39 vai nos responder. A Bíblia diz assim: torna-te, queridos, eu estou lendo queria passar isso aí para vocês, que é a Corrigida Fiel. Se você tiver aí, vai me ajudar. Separei esse texto. Se você não tiver, pode deixar esse aí mesmo. Olha o que diz Lucas 8:39: torna-te para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. De quem está se tratando aqui, irmãos? Quando a gente olha só para esse versículo, nós vamos então dar o contexto. É aquele homem, o endemoniado, ou ex-endemoniado de Gadara, que passou, a Bíblia traz um relato muito pitoresco da realidade desse indivíduo. Mas o lugar mais comprometedor da vida que quero compartilhar com a igreja nessa noite é a nossa casa, o nosso lar, onde moramos. É impressionante de que, quando você olha para o contexto bíblico, irmãos, é muito tremendo isso, quando a gente foge dessa nossa cultura ocidental e vai olhar para a profundidade do contexto bíblico, por exemplo, sobre a casa. Tem uma passagem muito interessante que os irmãos todos conhecem, que é a passagem de Gênesis 19, quando os anjos, não reconhecidos como anjos, mas foram à casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Os irmãos lembram dessa passagem? Eles queriam ficar na praça, mas Ló os chama para dentro da sua casa. E lá acontece aquela coisa, aquela barbárie, até por isso que Deus destruiu aquelas duas cidades. Olha, só quero destacar o versículo 8 do capítulo 19 de Gênesis, só para você ter uma noção. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom vos e fareis delas como bom vos for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque eles vieram à sombra do meu telhado. Gente, que coisa! O que aconteceu ali? Os anjos foram visitar Ló, eles apareceram como seres humanos, mas a população queria estuprá-los. Mas porque estava dentro da casa de Ló, ele falou assim: eles estão debaixo da minha proteção, faça o que vocês quiserem com as minhas filhas. Mas esses homens entraram num lugar sagrado demais, que era a casa. Outro caso muito parecido, loucura do Antigo Testamento, mas a Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde essas loucuras dos seres humanos, né? Juízes. Lembra daquela passagem da concubina que fugiu e o levita foi atrás dela? Olha só no capítulo 19, se não acontece a mesma coisa. Sodoma e Gomorra fora destruído por causa daquele comportamento, mas aqueles anjos que estavam dentro da casa de Ló, estavam num lugar, ninguém poderia tocar neles, porque estava em um local de muita proteção, que era a casa. Agora olha para Juízes, capítulo de número 19,
Versículo de número 22 em diante diz assim, ó: estando ele se alegrando no seu coração, eis que os homens daquela cidade, os homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, o senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu-lhes e disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que esse homem entrou na minha casa, não façais tal loucura. A casa, na cultura bíblica, era um lugar, irmãos, em que ao a pessoa entrar dentro da sua casa, ele estava meio que em uma fortaleza. E tem outra casa de muita importância, que foi na didática de Deus, a casa de Deus. Quando a gente olha para o livro a Bíblia inteira no Antigo Testamento, a partir dos relatos da intenção de Davi construir um grande santuário para o Senhor, a casa de Deus se transforma então em um lugar de destaque para nós, a ponto, irmãos, que a coisa é tão maravilhosa, que até hoje nós ficamos tão condicionados a isso, que a gente, de uma maneira muito simpática, como o irmão Chechel falou aqui, a gente chama esse lugar aqui da casa de Deus. Não é mais, aqui já não é mais a casa de Deus, esse aqui é o prédio da igreja, e a casa de Deus é cada um de nós. Aqui não é a casa de Deus não, tá, irmãos? A casa de Deus, estamos lascados, né? Porque a casa de Deus sou eu e você agora, já pensou? Mas existia então a casa de Deus, o grande santuário. Aquela casa foi tratada com muita reverência, aquela casa foi tratada sim, a ponto de ser até idolatrada. A casa de Deus se transformou em um problema tão grande, que ele precisou destruir a casa de Deus no ano 70, depois da era cristã. Ela foi totalmente destruída, porque o povo estava muito fixado na casa de Deus. Isaías também vai nos fazer lembrar de que lugar era esse. Isaías 56, 7, a Bíblia diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de oração, casa de oração para todos os povos. Aquela casa maravilhosa. Então tinha duas casas na mente na cultura bíblica, que era muito forte: a casa do indivíduo e a casa de Deus. Isso é muito forte ainda na nossa cabeça, na nossa cultura, na nossa maneira de adorar a Deus. A gente ainda não se libertou muito dessa ideia da casa de Deus e da minha casa. A gente dá até mais ênfase à suposta casa de Deus, por causa da cultura, e a nossa casa, a gente vai ver hoje porque que Jesus manda aquele homem voltar para ela. Então, queridos, dando uma visão geral assim desta realidade, por que que eu resolvi chamar esse lugar o lugar mais comprometedor, e por que que Jesus então faz isso, manda aquele homem voltar para a sua casa. Aquele homem, lembra desse homem, o endemoniado de Gadara? Duas coisas a Bíblia cuida de dizer sobre este homem, que é muito assim, direcionador para nós nessa noite. No versículo do capítulo que abri, quando você tem a sua atenção chamada para o versículo de número 27, existe duas coisas sobre este homem que é importante para nós hoje. Olha o versículo de número 27 de Lucas capítulo 8, a Bíblia diz assim, ó: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros.
de todas as desgraças que cercavam aquele homem, é bom destacar essas duas aqui. Não andava vestido. E o que a Bíblia fala sobre vestimentas? Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 19, 8, a gente tem uma noção, irmãos. A gente banaliza muito essa questão de vestimentas, né? Muita discussão em volta de vestimenta. Mas é muito bom saber que tem um símbolo espiritual as nossas vestimentas. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 19, 8, diz assim, ó: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O símbolo da roupa é muito mais forte do que simplesmente essas discussõezinhas que nós temos de moda. Há um símbolo muito forte sobre os nossos trajes. E a Bíblia também vai dizer que aquele homem não habitava em casa nenhuma. A gente vai nos fazer lembrar do que diz Provérbios capítulo 27, 8. Como ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe de sua casa. Irmãos, aquele homem teve uma experiência que me fez então pensar em trazer à sua memória e trazer para a sua preocupação uma pergunta assim: por que Jesus mandou aquele homem para a casa dele? Tem uma passagem no Antigo Testamento que eu também acho muito interessante, que é quando Isaías vai falar para Ezequias que ele ia morrer da doença que ele estava sentindo. E a ordem que é dada para Deus, por Deus, para o rei Ezequias, fala assim, ó: põe em ordem a sua casa. Deixa a sua casa em ordem. Você vai ver isso lá em 1 Reis 20, versículo de número 1. Põe em ordem a sua casa. Então a gente tem essa noção, né? Puxa vida, como a casa fazia parte da prioridade de Deus para a vida de qualquer ser humano à época do Antigo Testamento. Aí de repente a gente vem e encontra Jesus agora no Novo Testamento, mandando um homem, depois de curado, liberto dos demônios que assolavam a sua vida, ele falou assim, ó: vá para a sua casa agora. Sabe por quê? O homem estava rogando para seguir a Jesus. Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus falou assim, não, vá para a sua casa, e lá na sua casa, conte a Deus, ou melhor, conte aos seus o que Deus te fez. Por quê, queridos? Por quê? Primeira coisa, a nossa casa é alvo de salvação, amém? Deus tem uma preocupação com isso. Lembra da passagem de Zaqueu? Acho lindo quando Jesus fala em Lucas 19, 9, e disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Casa é alvo de salvação. Salvação, irmãos, é o que Deus coloca no nosso coração, para que nós não pensemos em outra coisa sobre o nosso lar, que não seja essa realidade de, primeiro você, ter essa convicção de que Cristo é seu Senhor e seu Salvador, e os seus, através de você, com você, entrar nesse plano de Deus, que é o plano da salvação. É impressionante também quando nós vamos passar para o apóstolo Paulo, trazendo conselhos a Timóteo. Ele diz que a casa é um pré-requisito para o exercício do ministério, de qualquer indivíduo que tenha ministério. Casa é o pré-requisito para o exercício do ministério. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, ele deve governar bem a sua própria casa. Deve governar bem a sua própria casa. Mas eu fiquei pensando assim, mas por que o Senhor mandou aquele homem para casa? Irmãos, veja se isso não faz parte da minha e da sua realidade. Jesus conhece a minha história.
Jesus conhece e sabe a importância da minha casa na minha vida. Jesus sabe que antes de você se preocupar com qualquer outra coisa, você tem que se preocupar com esse lugar físico, que além de físico é um lugar espiritual, que é muito comprometedor. É muito comprometedor para mim e para você. Um lugar desafiador. Há uma música do Asaf Borba que diz assim, que isso me dá uma das... Por que Jesus mandou aquele homem para casa? Essa música pode nos ajudar também a entender isso. A Bíblia diz, ou melhor, o Asaf Borba foi muito feliz ao dizer na sua música, porque a nossa casa é um lugar onde todos têm sempre mais uma chance. Amém, queridos? Tem que ser. A nossa casa tem que ser um lugar onde todos têm sempre mais uma chance. Ali é o lugar das oportunidades. A música do Asaf Borba diz assim: família é o lugar onde sempre tem outra chance. Sempre tem outra chance. Por que Jesus mandou aquele homem ir para a sua casa? Porque com certeza havia necessidade de restauração de relacionamentos. O último versículo da Bíblia, irmãos, do Antigo Testamento, vai abrir a nossa mente para isso, meio que avisando assim, ó, o Evangelho vem para autenticar o último versículo da Bíblia do Antigo Testamento. O que diz Malaquias 4:6? E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. É um lugar de restauração de relacionamento. É ali, irmãos. Jesus manda aquele homem voltar para casa, porque a situação que ele estava vivendo nos sepulcros, vivendo nu, vivendo sem lar nenhum, sem casa, ele tinha que voltar para a sua casa, para restaurar ali os relacionamentos que com certeza havia perdido. A casa, olha aqui para mim, filhos, a casa é o lugar onde filhos têm que fazer o que é preciso para ter uma vida longa e para ter uma vida próspera. A casa nos desafia a olhar para Efésios capítulo de número 6, versículo 1 a 3, onde a Bíblia diz assim, ó: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para... Efésios 6, de 1 a 3, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra, vida de qualidade, vida abençoada. Interessante, né? Olha o que é a casa. Casa também é um lugar desafiador. Este aqui é um dos maiores desafios, que você tem que olhar assim e falar assim, eu preciso vencer esse desafio, onde eu devo atingir o erro e não quem errou. É difícil isso, irmãos. As pessoas não são o que elas fazem. O seu filho não é o erro que ele cometeu, é um erro. Sua filha não é um erro que ela cometeu, foi um erro. É o grande desafio da gente atingir o erro, sem amaldiçoar quem errou, sem condenar quem errou. Isso tem que acontecer dentro da casa. Jesus manda aquele homem para casa, porque com certeza ele estava precisando ter a sua identidade restaurada, que ele não era mais um endemoniado, ele era agora um homem curado por Jesus, e Deus tinha feito maravilhas na vida dele. A Bíblia vai dizer assim, quando nós somos desafiados a atingir o erro e não quem errou, a Bíblia vai encher os pais de responsabilidade em Efésios capítulo 6, versículo 4, quando diz assim, ó: pais, não irrite os seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que Jesus manda a gente fazer com os nossos filhos? O que Jesus manda fazer-nos com os nossos pais? O que Jesus manda nos fazer com a nossa esposa, com o nosso esposo?
E onde é o núcleo dessa prática? É na casa. Por que Jesus manda aquele homem para casa? Porque é o lugar mais comprometedor, onde é ali que eu vou mostrar quem eu sou. E sabe quem eu sou? Eu sou um símbolo da própria igreja. A Bíblia vai dizer assim, quando Paulo começa a falar aos Colossenses, o que eu e você somos, ele vai dizer assim, ou melhor, em Efésios, olhe para Efésios, irmãos, eu quero ler isso, eu preciso ler isso, que quanto mais o pregador ler, menos ele erra. Olhe para Efésios capítulo 5, junto comigo, a partir do versículo de número 21, a Bíblia vai dizer assim, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, mulheres sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí vem agora os maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e, continua, olha aí, apresentá-la a si mesmo como igreja, gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Irmãos, que coisa maravilhosa. Por que Jesus manda aquele homem para casa? Vocês percebem como esse é o lugar? Se tem uma marca que eu gostaria que meu ministério ficasse marcado na sua vida, era assim, olha, pastor Arlindo tinha uma preocupação, que eu me transformasse em uma pessoa melhor para as pessoas com quem eu convivo. Primeiro na sua casa. Irmãos, a gente não pode negligenciar isso. Que licença foi essa que eu tive de ser bom com todo mundo, e quando chego em casa eu sou uma pessoa ruim? Como assim? E eu digo que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É muito desafiador isso. Por isso é que Jesus manda aquele homem voltar para casa, e com um alvo, irmãos, contar o que Deus estava fazendo, o que Deus fará, e o que Deus quer fazer. Sabe o que aconteceu? Por que me chamou a atenção isso? Ele não conseguiu. É difícil fazer isso em casa. Olha, as pessoas têm dificuldade de viver o evangelho em casa. Olha o que acontece aqui. O Chechel até me chamou a atenção ali. A Bíblia vai dizer assim, a última parte do texto de Lucas 8. E ele foi apregoando por toda a cidade. Não foi para casa não. Sabe por quê? Falar para os outros é mais fácil. Falar com quem não tem conhecimento de quem é você é mais fácil. Ele acabou se transformando meio que num popstar ali em Decápolis. Mas qual foi a ordem de Jesus? Ele queria seguir a Jesus, irmãos. Ele queria fazer parte do grupo de Jesus. Jesus não disse que ele não poderia segui-lo, mas podemos seguir a Jesus para onde Jesus quer que eu vá, não para onde eu quero ir. Amém, queridos? Olha que eu achei muito interessante isso.
Quando você olha para o final do texto, você encontra a Bíblia dizendo assim, versículo de número 39, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E ele foi apregoando por toda a cidade. É difícil. É difícil. Eu não sei em que engano do coração que a gente cai. Irmãos, primeiro é um engano do coração. A gente não ser a melhor versão nossa dentro da nossa casa. Depois, eu creio que é uma intenção do maligno. O primeiro responsável sou eu, mas Satanás gosta muito de ver você sendo esta pessoa que não evidencia no seu falar, nas suas atitudes, dentro da sua casa, o que você diz a respeito de Jesus, que Ele é o seu Senhor, que Ele fez uma obra na sua vida. Eu compreendo este homem, mas eu não o isento da ordem que ele recebeu, então eu deixo ele de lado e venho falar para nós. Igreja querida, nós vamos obedecer a Jesus. Eu quero que esta palavra simples, uma palavra que você já até conhecia, uma palavra tem que te constranger, tem que nos constranger, porque é o lugar mais comprometedor da sua vida, para que você não seja identificado como um hipócrita, como uma pessoa falsa. Você vai voltar para a sua casa e contar para os seus o que Deus está fazendo na sua vida, ou o que Deus precisa fazer na sua vida, e o que você quer que Deus faça na sua vida. Você entende como é comprometedor demais? Por que há uma harmonia com o que eu disse, o lugar mais comprometedor? Eu, de propósito, irmãos, olhei para esse texto, Jesus falando assim, volte para a sua casa. É esse carinha aqui e o cego de Betsaida também. Jesus mandou que ele voltasse para casa. Esses dois indivíduos, volte para a sua casa e vai lá contar lá. Irmãos, que lugar desafiador. O que eu e você vamos fazer? Vamos pedir para o Senhor, Senhor, me ajude então, eu quero voltar para casa, e lá eu preciso viver isso, eu preciso. Então fique em pé, você que precisa. Preste atenção. A nossa situação é uma situação de necessitados e não de promessas. Eu não quero que você prometa nada para Deus. Não. Eu quero que você faça uma oração de rendição do que você precisa. Você precisa ser. Você precisa voltar para casa. Eu não quero que você cobre ninguém. Você lembra que o pastor falou? Não. Você vai cobrar a si mesmo. Você vai cobrar a si mesmo. Eu preciso voltar para a minha casa, para o lugar mais comprometedor da minha vida, e lá viver quem eu digo que eu sou. Eu não digo que eu sou perfeito, eu não digo que eu erro, mas sabe o que você diz? Que Jesus é o seu Senhor. Aí você está lascado. Aí você diz que Jesus é o seu Senhor, então volte com esse Jesus e o senhorio de Cristo na sua vida, sem promessas, por favor. Não prometa nada para si. Não quero que você prometa nada para mim. Não quero que você prometa nada para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. A partir de hoje, não quero. Eu quero que você faça uma oração de rendição a Deus. Senhor, eu preciso
voltar para casa, com o Senhor sendo o meu Senhor. Posso ouvir um amém?